Te adoramos, Deus. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Esse louvor, querido, Glória a Deus. ele diz, Toninho, que nenhum de nós, eu disse, né, que nenhum de nós nasceu com jeito de super-herói, né? É verdade. A gente, quando assiste um filme de super-herói, a gente vê que o super-herói, ele vence tudo, ele, né, não tem dificuldades para ele, não tem barreiras, ele tem poderes sobrenaturais e ele vence tudo. Mas aí, quando a gente canta esse hino, a gente percebe que existe uma força sobrenatural em nós. Que vem do céu. A gente, quando olha para trás, talvez você que está nos assistindo, você, se olhar para trás, você vai dizer, poxa vida, quantas dificuldades eu já passei, quantos problemas, quantas lutas eu já passei. E talvez quando você estava prestes a entrar na luta, você talvez dissesse, eu não tenho força, eu não vou conseguir passar dessa luta, eu não vou conseguir passar dessa adversidade. E no meio da luta, às vezes a gente fala, meu Deus, eu já estou cansando dessa batalha, eu já estou perdendo as forças, eu não vou conseguir sair dessa. Mas aí depois, quando a gente passa na luta e a gente olha para trás, a gente fala, poxa vida, como eu consegui passar. Glória a Deus, aleluia. Apesar de não sermos super-heróis, queridos, Aleluia. nós somos campeões no Senhor. Aleluia. Somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus. E eu sei que se você tivesse a oportunidade de dar o seu testemunho, você ia ter uma história para contar de superação, você ia ter uma história para contar de vitória, né, de tantas lutas, de tantas dificuldades. Mas nessa noite, aleluia, algumas coisas me alegram nessa noite, nessa semana. Primeiro porque a minha família, a missionária Eunice, minha sogra, Deus, né, a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. Ela foi acometida do Covid-19, mas graças a Deus, né, Deus a curou. E nessa terça-feira também minha esposa, Amanda, ela teve alta também da Covid, né? Então esse culto aqui é um culto de ação de graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa família. Glória a Deus. E não só por ela ter curado a minha esposa, curado a minha sogra, mas também porque amanhã minha esposa completa mais um ano de vida, né? A Deus, aleluia. A minha gata, para quem conhece. Então esse culto aqui é um culto de ação de graça. Amém, Jesus. E eu convidei a missionária Eunice para que ela nos conte, né? E a gente vai aqui conversar. Eu quero que, se você puder, aí, quiser mandar alguma pergunta também para a missionária, você fique à vontade, para ela falar desse momento, né? De momento de superação dela. Ela tem uma história de vida muito, muito interessante. E talvez existam pessoas aí na live que não a conheçam. Então, primeiramente, eu queria que ela se apresentasse, né? E depois a gente vai estar conversando sobre o testemunho dela. Então, missionária, está presente. Amém. Para quem não conhece, minha sogra. Irmão, ó, amada igreja do Senhor, que saudade de vocês. É muito bom estar aqui nesta noite. E é muita responsabilidade, né? Ser entrevistada pelo diácono do Velto. Olha que responsabilidade. Mas é meu genro, né? Na verdade não é meu genro, é mais um filho que Jesus me deu. Porque eu tenho 3 filhas maravilhosas, né? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Eunice, pela misericórdia do Senhor, né? Faço parte do ministério do apóstolo Marcelo Spadaroto. Amém. Que é uma bênção nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Amém. Junto com a pastora Adriana, todo o ministério, né? E Deus me deu 3 filhas maravilhosas, me deu 2 netos, que eu amo loucamente, e me deu 3 genros que não são genros, eu sempre falo isso, são filhos. São filhos que Jesus me deu, né? O Senhor sabe que eu amo demais a minha família. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que não ama a sua família, não cuida da sua família, está negando a fé, não é verdade? Verdade. Então nós temos que pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser, né? Que o Senhor nos ajude a ter uma mente celestial, uma fé inteligente, para entendermos os planos do Senhor na nossa vida.
E é muito bom estar aqui nessa noite com vocês. Quero dizer para a igreja do Senhor que eu amo muito vocês. Amém? E aqueles também que porventura estiver nos ouvindo, nos assistindo e que nós não conhecemos ainda, nós declaramos também que amamos vocês também. Vocês também fazem parte da nossa família. Amém? Amém. Então a gente sentiu no coração de estar passando esse testemunho, né? E a gente queria começar, missionário Eunice, quanto tempo já a senhora está nessa caminhada? Quanto tempo a senhora tem já de evangélica, de convertida? Então, eu tive, na verdade, eu tive um encontro com o Senhor, eu tinha 9 anos de idade. Então são mais de 50 anos. Foi a primeira vez. É mais do que eu tenho de idade, você tem de idade. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do meu Deus. E você nasceu num berço evangélico? Não. Como era a sua, Não. como foi a sua infância, né? Eu não nasci no lar evangélico, meu pai bebia demais. A minha mãe era assim, uma pessoa totalmente desequilibrada, né? Não cuidava direito da família. Mas a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos o Senhor. Amém. A Bíblia diz que é o Senhor que nos escolhe. Então, hoje, o pouco que eu conheço da palavra de Deus, eu creio que eu sou escolhida desde o ventre. Amém. Amém. E como é que foi a sua infância? Ela foi uma infância normal, como todas as outras crianças, ou aconteceu alguma coisa nesse... Não, a minha infância não foi uma infância normal. Hoje, quem olha para mim, né, pode até pensar, nem falar, mas pode até pensar, meu Deus, a vida da missionária deve ter sido uma vida assim maravilhosa. Mas eu quero dizer para você que a minha vida, a minha infância, a minha adolescência foi muito difícil. Muito difícil. Começando, né, com 9 anos de idade. Com 9 anos, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe abandonou o meu pai. Meu pai bebia muito, chegava em casa, batia nela, palavras agressivas. Então, eu creio que era um lar assim, que não tinha a presença do Senhor, era um lar que não conseguia ver Deus, né? Porque hoje eu consigo entender que era um lar assim, onde Satanás tinha realmente o domínio sobre tudo e sobre todos. E teve um dia que ela decidiu sair de casa. E ela pegou a mim, quando eu tinha 9 anos, a minha irmã com 5 anos e um irmãozinho com 2. E nós saímos. Ela saiu assim, totalmente desorientada, sem destino nenhum. E ela pegou uma carona num carro, um caminhão, e eu acho que era época de futebol, porque a gente ouvia muito falar em jogo e as pessoas gritando, gol, gol, gol. E num determinado momento ela desceu, já estava escurecendo, e eu me lembro que nós descemos daquele caminhão, ela ajudou eu descer, os meus irmãos, e tinha um viaduto, uma ponte, um viaduto, e ela desceu conosco ali embaixo daquele viaduto, e ali nós passamos a noite, ali embaixo daquele viaduto. Eu me lembro que do lado esquerdo era muito mato, do lado direito tinha um rio enorme e era o asfalto no meio. E nós ficamos ali embaixo daquele viaduto. E eu acordei de manhã, eu acho que devia ser umas 6 horas, porque estava já claro, e eu fiquei apavorada, porque eu estava sozinha embaixo do viaduto. Meus irmãos não estavam, ela também não estava, e eu fui saindo devagar, e quando eu avistei, ela estava assim, a coisa de uns 20 metros mais ou menos de distância daquele lugar, na beirada do rio. E eu comecei a chamar, eu gritei por ela, e ela fez sinal para eu ir até lá, e eu fui. E quando eu cheguei perto dela, ela jogou meus 2 irmãos dentro do rio. E eu me abaixei. Eu me lembro que eu deitei no capim, era capim, eu deitei, e eu coloquei as minhas mãos para tentar segurar, mas eu não consegui, porque era uma correnteza muito forte. Isso foi em Campos?
Foi em Mimoso do Sul. Sim. É bem distante, é um outro bairro. Então ela te chamou e ela já tinha jogado os seus irmãos Quando na eu armário. fui chegando perto, ela jogou. Aí eu tentei segurar, mas eu não consegui, eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar muito para ela não fazer aquilo, comecei a gritar o meu pai. E eu acho que ela ficou com medo de alguém ouvir, apesar de que não tinha nenhuma casa perto, era um lugar muito deserto, mas passava carros. Então eu acho que ela ficou com medo de alguém ouvir, ela me jogou também. E eu fui embora. Eu fui rolando, era uma correnteza muito forte. E depois que eu rolei bastante, eu bati em algumas pedras e eu comecei a sangrar muito. E eu consegui segurar numa moita de capim bem grande. Eu não sei como aquela moita de capim estava ali. E eu consegui me segurar naquela moita. Mas a moita não era só uma moita. Era capim em volta, mas tinha uma pedra. E eu consegui segurar naqueles capins e subir naquela pedra. E consegui sentar naquela pedra. E eu sentei naquela pedra e eu chorava muito, eu gritava pelo meu pai, porque eu achava que ele ia aparecer. Mas naquele exato momento ali, havia um pai, aleluia, glória a Deus, que me conhecia e que estava ali. E eu comecei a sentir, e eu olhei assim para mim, para os meus braços, para o meu corpo, e o sangue descia, era muito corte, porque eu me cortei muito com as pedras. Mas eu senti naquele exato momento uma mão passando no meu rosto. E eu chorava muito. Mas aquela mão, eu não consigo explicar a você como que era aquela mão. Era uma mão muito leve. E eu senti aquela mão passando no meu rosto e eu ouvi uma voz. Eu também não sei explicar a você como que era o tom da voz. Era uma voz diferente. Não é uma voz parecida com voz nenhuma. E aquela voz falou para mim, a partir de hoje, eu vou cuidar de você. Aleluia. E eu olhei para o lado, olhei para o outro lado e eu não vi ninguém. E aquela mão continuou passando no meu rosto. E conforme aquela mão ia passando, e aquela voz falou várias vezes, a partir de hoje eu vou cuidar de você. E conforme eu ouvi aquela voz, aquela mão ia passando no meu rosto, aquela ardência também daquela água salgada e aqueles cortes ia passando. Foi um alívio, né? Foi um alívio, eu comecei a não sentir mais dor. E conforme eu ouvia aquela voz também, era como se eu não tivesse sentada na pedra. É como eu estivesse fora. Aleluia. Por um momento eu acho que eu fiquei assim, fora da pedra. E depois, eu creio que depois de uns 15 minutos, eu não sei, eu era muito pequeno, não tenho noção, parece que eu voltei ao normal e ouvi a minha mãe me chamando. Vem aqui, desce que eu vou te ajudar. Mas só que eu fiquei com muito medo dela. Eu não queria ir ao encontro dela, porque eu tinha medo que ela me jogasse de novo. Aí com muita dificuldade, com muito sacrifício, eu consegui sair daquele rio. E consegui chegar na grama. E eu me lembro, eu estava com vestido verde, porque a minha avó, ela fazia o mesmo vestido que ela fazia para mim, ela fazia para minhas outras duas irmãs. A gente se vestia igual. Então eu estava com um vestidinho verde, cianinha branca. E ela chegou assim perto e eu falei, não chega perto de mim não. Ela, não, eu não vou fazer nada com você não. Aí ela tirou o meu vestido, torceu, botou outra vez em mim e virou para mim e falou assim, olha só, eu vou te falar uma coisa. Eu creio, irmãos, que não foi ela que falou comigo. Eu creio que foi o demônio que estava nela. Mas hoje eu creio que eu não estava ali sozinha. Havia um Deus que estava ali comigo. Amém. Então ela virou para mim e falou assim, olha, a partir de hoje, nós vamos voltar. Nós vamos para a casa da sua avó. Mas quem perguntar pelos seus irmãos, você vai dizer que eu dei para uma família muito rica. E você eu não dei porque ninguém quis você.
Por isso que eu não dei você. Ninguém quis você. E se você um dia abrir a sua boca e falar o que aconteceu aqui para alguém, aí eu vou te matar de verdade. Hoje eu não consegui te matar, mas se você abrir a sua boca e contar para alguém, aí eu vou matar você de verdade. Ou seja, naquele momento você não via nela um amor de mãe, né? A partir daquele momento, Velto, eu não consegui mais pronunciar a palavra mãe. Quando você fala isso no testemunho, eu lembro de um texto, e às vezes a gente lê um texto, querido, a gente lê a palavra, e às vezes a palavra que a gente lê, a gente às vezes não dá muita atenção, ou às vezes ela passa despercebida porque naquele momento não falou conosco, mas quando a missionária fala nesse momento, né, que a sua própria mãe esqueceu dela, né, talvez o seu pai estivesse... Seu pai e sua mãe. E aí eu lembro de um texto que Isaías fala no Isaías 46, versículo 3 e 4, Deus diz que Sião dizia, mas o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Mas aí o Senhor fala, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta retórica que talvez não tenha resposta, mas na vida da missionária Eunice, ela teve uma resposta. Sim, houve uma mãe capaz de negar, capaz de abandonar a sua filha, mas aí olha o que o Senhor diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele ou dela, eu porém não me esquecerei de você. O Senhor guarda as nossas vidas, querido. Assim como o Senhor guardou a vida da missionária, Ele guarda as nossas vidas. E olha só que interessante no versículo 4, eu acho que isso é interessante. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. Aleluia. O Senhor tem escrito na palma da mão dele, querido, o meu, o nome da missionária, o nome do Antônio. Ele tem gravado na mão dele o nosso nome, né? E eu lembro antes, quando a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, a gente quando queria guardar algum nome, algum telefone importante, a gente anotava na mão, né? Você tem uma caneta aí, a gente anotava na mão ali, e aí quando você olhava para mim, opa, eu tenho que ligar para fulano. E eu creio que assim é essa palavra, querido. Quando Deus olha para a mão dele, o nosso nome está escrito. Aleluia. E Ele não pode nos esquecer, querido. E isso é tremendo, né? Que você possa receber essa palavra no seu coração, né? Porque o Senhor não te abandona, Ele te cuida como um pai, né? Missionário, onde estava o seu pai nesse momento? Então, meu pai ficou lá na casa dele. Ele nunca tomou conhecimento de nada, ele não quis saber onde ela estava, o que tinha acontecido com os filhos. Ele, depois de algum tempo, ele construiu uma outra família. E nós fomos para a casa da nossa avó, que morava lá em Travessão de Campos. E chegando lá, ela falou para minha avó, para o meu avô. Quando nós chegamos, a minha avó e meu avô perguntou pelas crianças. E ela falou que ela tinha dado. Uma família muito rica, e perguntou, e a Eunice? A Eunice eu não dei porque ninguém quis, aí eu tive que trazer. E ela sempre lembrava, você fica quieta, porque se você abrir a sua boca eu vou te matar. Então esse testemunho, Velto, fala muito sobre o perdão, porque nós vemos hoje pessoas dentro da igreja que não conseguem perdoar. São pessoas que vivem doentes, né? E a falta de perdão, ela traz doença. Com certeza. E esse testemunho fala sobre o perdão. E nós ficamos na casa da nossa avó um bom tempo. Meu pai nunca nos procurou. E ela tentou de outras vezes? Ou como é que foi esse novo período de vida com ela? Aí o que acontece? Um tio meu que morava aqui em Campos, aqui em Niterói, porque eu tinha aqui em Niterói 3 tios, uma tia, parte da família já morava aqui em Niterói. Aí quando foi no Natal, um desses meus tios foi lá na casa da minha avó para ver a minha avó, e chegando lá nos encontrou. Aí falou para ela, ô Elza, você já separou do seu marido, deu seus filhos, você não tem mais nada que te prenda aqui, vamos morar em Niterói. E nos trouxe para Niterói, trouxe a minha e minha mãe. E eu vim morar aqui em Niterói, no porão da casa de uma tia que era evangélica. Aí que você encontrou. Que era serva do Senhor. A casa da minha tia hoje, a casa, aonde era a casa da minha tia,
Hoje é o Centro Evangelístico. O batistério do Centro Evangelístico está dentro da sala da casa da minha tia, onde era feito cultos, reuniões. E tinha um quarto, um porão, embaixo da casa, com um banheiro, e que a minha tia nos deixou morar ali. Mas ela também não queria eu morando junto com ela, assim, o dia todo. Ela me botou numa casa de família, que eles também eram evangélicos. Então eu ia para a igreja, junto com essa família. Eu ia para a igreja com eles, e de noite eu ia para casa. Mas só que o que acontece? Eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo da promessa que ela havia feito, né, para mim. Então eu passava às vezes as noites em claro, eu não conseguia dormir. Enquanto ela estava acordada, enquanto eu imaginava que ela, se eu estivesse dormindo, ela podia tentar me matar. Então às vezes eu vinha do trabalho cedo e ela ainda não tinha chegado e eu dormia. Eu conseguia dormir um pouco. Mas era aquele sono que você dormia, acordava, dormia, acordava. Sempre preocupada dela Sempre fazer preocupada, alguma coisa. é. E o tempo foi passando, os anos foram passando, eu acho que ficamos ali uns 3 anos mais ou menos, mas só que eu não aguentava mais. E eu me lembro que eu comecei com essa família a frequentar uma igreja. Essa igreja ficava lá em São Domingos. E teve um dia que eu ouvi o pastor falar assim, o pastor da igreja falou assim, olha só, aqui na igreja tem uma irmã que ela está precisando de uma menina para fazer companhia a ela. Só que ela vai para morar em Juiz de Fora. Aí eu falei, Jesus, sou eu mesmo. É minha oportunidade. É minha oportunidade de ficar longe dela. Aí eu fui lá na frente, quando o culto acabou, segurei na perna do pastor. Eu me lembro, era pastor Raulino, o nome assim. E eu me lembro que ele falou, minha filha, o que você tem? Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. E comecei a chorar, ele, o que aconteceu? Eu quero ir com essa irmã, eu quero morar em Juiz de Fora com essa irmã. E ele falou, mas minha filha, eu não sei se sua mãe vai deixar. Vai, pastor, ela vai deixar, porque ela também não me queria perto. Não precisou nem a irmã pedir 2 vezes. A primeira vez que a irmã pediu, ela pode levar, pode ir. Pode levar, ficar o tempo que a senhora quiser com ela. Aí aquilo ali para mim foi um alívio. Mas você chegou aí para Juiz de Fora? Fui, morei em Juiz de Fora. Ele era diretor dos Correios, o esposo dessa irmã. Nós morávamos em cima dos Correios, na rua Marechal Deodoro. Mas, Velto, o que eu sentia não passou. Porque não era o meu corpo que estava doente. Era a minha alma. Você ainda não tinha perdoado, né? Não. Então, eu achei que se eu fosse para longe, eu ia esquecer tudo. Eu ia me livrar de tudo. Mas o problema, a situação, estava dentro de mim. Não estava fora, não era distância, não era lugar. Eu podia ir para o outro lado do mundo, que eu ia continuar do mesmo jeito. Eu era triste, eu era angustiada. Eu andava na rua, eu via as mães com as crianças segurando na mão, e eu perguntava para Deus, falei, Deus, por que comigo não pode ser assim? Por que eu não tenho a minha mãe comigo, andando comigo? Se eu visse uma piscina cheia de água, eu via meus irmãos. Então aquela cena aonde eu estava, aquela cena me acompanhava, tudo aquilo ali era trazido tudo. Eu vivia aquele quadro todo. Então ficamos uns 3 anos em Juiz de Fora, voltamos de Juiz de Fora para Niterói de novo, fiquei novamente junto com ela, só que eu não estava aguentando mais guardar aquele segredo. Aí um dia eu subi e contei para minha tia o que tinha acontecido. Eu falei para ela, tia, eu não aguento mais, eu tenho que falar. E a minha tia passou mal, e eu falei para ela, pelo amor de Deus, não conta para ninguém, porque se você contar para alguém, ela falou que vai me matar. E a minha tia não acreditou e contou para todo mundo, inclusive meu pai, lá em Campos, ficou sabendo. Mas também não tomou atitude nenhuma. E um dia, ela naquela mesma semana, ela ficou sabendo que eu tinha contado para minha tia.
E ela saiu para trabalhar, eu voltei, achei que ela tinha ido trabalhar, eu cheguei cedo e eu estava com muito sono, eu fui dormir. Só que ali onde era a casa da minha tia, a casa era muito grande, tinha uma casa atrás. E morava 3 rapazes com a mãe. E o caminho deles era em frente ao porão. Eles passavam em frente ao nosso quarto para ir para a casa deles. E eu estava dormindo. E a porta estava encostada e a janela estava aberta. Eu estava dormindo e ouvi uma voz muito, muito alta falar assim: não faz isso. Um grito muito: não faz isso. E quando eu abri os olhos, ela estava com a mão assim, com uma faca. Misericórdia. Para enfiar, para me matar. E você já tinha quantos anos naquela época? Aí eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu já tinha uns 13 anos. Aí aquele rapaz, Luiz, o nome dele, não sei se ele hoje está vivo, Luiz, quando viu aquela mão, ele pulou, ele até arrebentou a porta não encostava, mas eu acho que ele deu um pulo tão grande que ela não conseguiu me matar, e eu saí, passei por baixo das pernas dela. Passei por baixo das pernas dela e fui para casa da minha tia. E fiquei lá aquela noite, eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Fiquei lá aquela noite e no dia seguinte a minha tia desceu para conversar com ela e ela não estava mais lá. Ela tinha pego tudo que era dela e ela sumiu, desapareceu, sumiu. Então daquele momento ali em diante você não viu mais sua mãe, não sabia, não tinha mais notícia? Não, ela sumiu porque eu acho que ela ficou com medo, né? De dar parte da polícia, de alguém pegar ela sumiu. E a distância, quanto tempo mais você ficou sem ver sua mãe? Quanto tempo? Então, anos? eu voltei a ver minha mãe, eu tinha 28 anos. Então, com 13, né? Passado 15 anos. 28 anos. E passado 15 anos, essa coisa de não conseguir perdoar, isso tinha melhorado? Isso, como é que ficou isso? Então, aí o que aconteceu? Eu fiquei aí passei a dormir na casa dessa família, fiquei firme na igreja, o tempo foi passando, aí eu comecei a estudar à noite, ali no Joaquim Távora, à noite, e lá eu conheci meu marido, que foi o meu primeiro namorado. Aí eu já tinha, quando eu conheci ele, eu acho que eu já tinha 14 anos. 14 para 15 anos, 15, uma coisa assim. Estudava à noite, trabalhava de dia, estudava à noite. Então com 15 anos você já trabalhava? Eu comecei a trabalhar com 10. Com 10. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu subia em 2 engradados de Coca-Cola. Antigamente a Coca-Cola era garrafinha e vinha engradado de madeira, sim. lembra? Então ela botava 2 engradados de Coca-Cola para eu subir, para eu conseguir lavar a louça na pia. Com 10 anos eu comecei a trabalhar. E era a minha família que eu tinha, dormia lá no emprego, era a minha família. E com 20, aí comecei a estudar, fiz o 2º grau, aí terminei, aí conheci ele, aí comecei a namorar, fiquei noiva. Aí... E isso você já estava na igreja, então? Você já tinha firme na igreja, estava na igreja. Eu ia para a igreja com essa família. O meu noivado foi feito por um pastor. O pastor abençoou o nosso noivado na casa da minha tia. Mas eu não podia dormir lá, porque eles não podiam morar com ela. Era uma família muito pobre, muito simples. Então você disse que naquele momento ali, você já não estava aguentando mais, você teve uma oportunidade de uma família te levar para um lugar diferente, para você. Ali foi como um alívio, né? Foi como um escape, né? Isso. E você falando isso, eu me lembro que o Senhor fala que não existe provação, né, que a gente não possa suportar, né? E às vezes você pode estar aí do outro lado, você está assistindo, está passando por uma dificuldade muito grande, né? Uma situação talvez difícil, mas o Senhor nos garante, querido, que, como eu falei no início, né? Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos difíceis, por dificuldades, mas a irmã Eunice é prova, a minha família é prova, querido, que o Senhor, Ele dá o escape. Isso aí. Né? Mesmo em situações, talvez Ele não te tire do problema, mas Ele te guarde dentro do problema.
né? Ele te dá um momento ali de escape, porque Ele sabe até onde vai a nossa força, Ele sabe até onde vai, como nós cantamos aqui, nós não somos super-heróis, né? Mas nós temos o Rei dos Reis nas nossas vidas, aquele que conhece a nossa estrutura, antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe até onde nós podemos suportar, e Ele sabe até onde você pode suportar a sua dor, querido. E eu quero profetizar isso na sua vida, que o escape do Senhor vai vir sobre a tua vida. Amém. Se você está vivendo sob prova, você vai passar e você vai ser aprovado em nome do Senhor. Amém. Assim como a irmã Eunice, né? Amém. Mas aí, o testemunho da irmã Eunice, queridos, é muito grande, muito né? Grande. Então a gente vai dar uma encurtada aqui para não ficar muito grande, mas vai ter uma outra oportunidade. Já nós estaremos com o nosso culto presencial. O apóstolo Marcelo vai estar reunindo alguns irmãos nessa semana para já estruturar como é que vai ser essa chegada, essa volta aos cultos aos poucos. Então, tudo baseado nas recomendações do Ministério da Saúde, da Prefeitura. Então, já a gente vai estar voltando ao nosso normal, em nome de Jesus. E aí, quem sabe lá, a missionária vai ter uma oportunidade de falar mais sobre esse testemunho. Mas fala um pouquinho de como foi o seu reencontro com a sua mãe, né? Você perdoou ela, como é que foi isso? Aí o que aconteceu? Conforme eu ia caminhando para a casa do Senhor, conhecendo a palavra, né? Que nós íamos para a escola dominical, ia para o culto, eu ia com essa família, e ouvi o pastor falar que nós tínhamos que amar, que nós tínhamos que perdoar. E eu perguntei para o Senhor, pergunto, Senhor, como que eu posso amar minha mãe que tentou me matar? Como que eu posso amar meu pai que me abandonou, que nunca me procurou? Como é que é isso? Aí um dia o Senhor falou para mim, em sonho, comece a orar por eles. Amém. Aí eu comecei a orar por eles. Eu comecei a orar, falei, Senhor, se a minha mãe ainda existe, salva ela, liberta, que ela venha ter um encontro com o Senhor. Se o meu pai ainda existe, liberta ele, que ele também venha te conhecer, que ele venha ter um encontro contigo. E todos os dias eu orava, e os anos foram passando. E um dia eu estava na minha casa, eu já tinha casado, eu estava em casa, e chegou uma prima minha que eu não via há muitos anos eu não via. E ela virou para mim e falou assim, olha, você é a última porta que eu estou batendo. Tem uma pessoa que está muito mal, está entre a vida e a morte. Ninguém quer ajudar. Você é a última esperança. Eu falei, mas quem é? Não tem condição de ajudar ninguém. Ela é a sua mãe. Irmãos, naquele exato momento eu olhei para o céu e falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu já estava casada, já tinha Jaqueline. Eu falei, Senhor, não importa o que ela fez, ela é a minha mãe. E eu peguei a minha prima, peguei um ônibus que foi aonde ela estava. E Velta, ela estava dentro de um quarto, todo no tijolo, chão, e fedia podre. Aí eu peguei, dei um banho, eu e a minha prima demos um banho, coloquei roupas limpas nela, umas roupas que ela tinha lá, levei e internei. Ali no Santa Mônica, que ali antigamente era Sandu, você levava para Sandu e ali mesmo ficava. Ela ficou 8 meses internada. Depois teve alta. E aí, para onde vai? Levei para dentro da minha casa. Tudo que a minha mãe precisou, eu dei. Glória a Deus. Tinha dia que eu não tinha comida para mim. Eu ficava sem comer e dava para ela. E comecei a falar de Jesus para ela. E ela aceitou Jesus, se converteu. E estava tudo bem. Glória a Deus. Tudo bem, tudo na paz do Senhor. E um dia o Senhor apareceu, uma noite o Senhor apareceu um sonho para mim e falou assim para mim, eu vou levar a sua mãe. E eu falei, mas Jesus, agora que o Senhor trouxe de volta, está tudo bem. Você não precisa dela. Você sempre teve a mim. Uma semana depois, o Senhor levou a minha mãe. Eu que fiz o enterro da minha mãe. Mas eu tenho certeza que ela está com o Senhor. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Passou uns 2, 3 anos, eu recebi uma carta do meu pai, dizendo que ele estava muito mal e queria me ver. Eu peguei o ônibus, fui até Campos,
visitar meu pai. E quando eu cheguei lá, uma casa simples, humilde, a janela tudo de madeira, e uma mulher veio me atender, e ela falou para mim, eu falei, é aí que mora seu Alfredo? Ela falou, é. Quem é você? Eu falei, eu sou Eunice, sou a filha dele. Ah, tá, eu sou a esposa dele. Eu falei, eu posso falar com ele? Ah, ele está muito mal, ele está muito doente. Eu falei, eu sei, é por isso que eu vim. E ela entra, e eu entrei, irmãos, naquela casa, uma casa muito pobre, muita pobreza. E ele estava deitado numa cama, muito magro, você via os ossos, você contava os ossos. A cabeça branquinha. Eu fiquei em pé assim, na parede, e eu chamei, falei, pai. Aí ele levantou a cabeça e falou, quem é você? Eu falei, eu sou Eunice, eu vim te ver. Ele, Eunice? Aí a mulher falou assim, é, Alfredo, é Eunice, a sua filha, ela veio te ver. Aí eu virei para ele e falei assim, pai, eu trouxe uma pessoa comigo que eu quero te apresentar. Aí ele levantou a cabeça de novo, aí ele fixou bem e falou, eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo você. Eu falei, mas quem eu trouxe você não vê, você sente. Aleluia. É Jesus. Eu trouxe Jesus para você conhecer. Aí ele ficou assim olhando para mim e começou a chorar. Aí eu falei assim, eu posso ir até aí onde você está? Ele, vem aqui. Aí sentei do lado dele, comecei a passar a mão na cabeça dele. E ele chorava muito, ele falou para mim, filha, me perdoa por eu nunca ter te procurado, me perdoa por eu ter te abandonado, me perdoa por eu não ter cuidado de você. E eu falei, pai, quando eu me converti, eu te perdoei. Eu já te perdoei há muito tempo, há muitos anos atrás. Aleluia. E eu vim aqui porque eu quero apresentar Jesus para você. E eu comecei a falar para ele, Velto, o que Jesus tinha feito na minha vida, e ele deitado ali, e ele chorava muito, e ele ouviu tudo, e ele virou para mim e falou assim, filha, se esse Jesus que você está me falando, fez isso tudo na sua vida, eu quero ele também. Aleluia. E eu falei, glória a Deus. Eu falei, levanta sua mão, que eu vou orar por você. Eu não consigo, eu não aguento. Eu falei, eu te ajudo. Aí peguei a mãozinha dele e levantei e falei, Jesus, eu apresento meu pai nas suas mãos. Eu entrego ele, Senhor, nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor venha escrever o nome dele no livro da vida, de onde nada e nem ninguém pode apagar. Aleluia. Jesus, ainda que o corpo dele não receba cura, mas a alma o diabo não vai levar. E ali eu orei por ele, ele estava canceroso, estava com câncer. O câncer já tinha tomado o corpo todo. Mas ali ele aceitou Jesus, declarou Jesus, ele conseguiu falar, eu recebo. Eu me lembro que ele falava assim, eu recebo o Jesus da minha filha. Amém. Na minha vida. E ali eu orei por ele, entreguei a vida dele na mão do Senhor. E eu voltei. E 20 dias depois eu fiquei sabendo que ele partiu, que ele faleceu. Então, o que eu quero dizer com esse testemunho, né? Ele, como você falou, ele foi encurtado, mas eu creio que falou muito aos corações. Então, o que eu quero, qual a mensagem que eu quero deixar para a igreja do Senhor nessa noite? Para todos que estão nos ouvindo, que você precisa perdoar. Amém. Amém? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Então as marcas que eu carrego hoje comigo não são as que o passado fez, mas são as que Jesus deixou em mim. Essas lágrimas que você está vendo escorrer do meu rosto não é de tristeza, não é de angústia, não é de dor. Porque eu lembro de tudo, mas eu não sofro mais com nada. Sabe por quê, igreja? Jesus me deu tudo outra vez. Glória a Deus. O diabo tirou a primeira família, que eu não tive condição de escolher. Mas a segunda, o Senhor me deu o direito de escolha. Eu pude escolher a segunda. O Senhor me deu um marido que é uma bênção na minha vida. Me deu 3 genros que são filhos. Me deu 3 filhas maravilhosas. Me deu 3 netos.
Maravilhosos. 2 netos. Tá profetizando. Maravilhosos. Ih, meu Deus, falei 3. São 2. De repente vem um de Valesca, né? O Senhor sabe. Então, irmãos, esse testemunho fala muito sobre o perdão. Não vale a pena você guardar nada no seu coração. O Senhor curou a minha alma. Um dia eu fui no culto, o Senhor me anestesiou. E o Senhor fez uma cirurgia no meu coração. O Senhor trocou o meu coração. Me deu um coração novo. E eu amo muito a minha família. Amo muito meus irmãos. Amo muito a minha igreja. Quem me conhece sabe disso. Se você um dia você falou que você não pode amar porque você não recebeu amor, eu digo para você que não é verdade. Porque você tem um Deus maravilhoso e tremendo, que tem ministrado e vai continuar ministrando amor no seu coração. Você pode dar sim amor. Perdoa, pede a Deus para ministrar em você espírito de perdão. Hoje eu tenho uma família abençoada. O Senhor me deu tudo outra vez. Aleluia. E eu abençoo cada um de vocês que pôde estar conosco, né, durante esse momentozinho. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder entrar na sua casa, entrar na sua família e levar esse recado de Deus. Glória a Deus. E, por último, né, o testemunho que eu tenho é esse, que o Senhor me curou dessa Covid, né? Foi muito difícil, né, Velto? Foi muito difícil. A primeira receita foram 11 medicações, a segunda foram 5, mas o Senhor nos sustentou. O meu filho que está aqui, ó, ele fez uma planilha, botou ali na parede, com todos os horários dos remédios, porque era muito remédio. E eu perguntei para ele, qual horário que eu não tenho remédio para tomar? E ele falou, só quando você estiver dormindo. Eu falei, glória a Deus. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Eu sempre digo na minha oração que Jesus é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha existência. Ele é o ar que eu respiro. E até hoje o Senhor tem sido fiel. Amém. Ele tem cuidado de mim. No momento mais difícil eu lembro, aquela voz veio aos meus ouvidos. Nesse tempo aqui de Covid, que foi muito difícil, eu ouvi várias vezes o Senhor falar, eu cuido de você. Amém. E o Senhor não deixou faltar nada, nada. Amém. O Senhor supriu todas as nossas necessidades. Ele esteve presente o tempo todo na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E Ele vai continuar na nossa casa, na nossa família, e vai continuar na sua casa e na sua família. Amém. Um beijo no coração. Amo muito vocês. Amém? Amém, querido. Eu queria só terminar aqui com... Depois eu vou pedir para a missionária orar. Em cima desse testemunho maravilhoso. Isaías 46, né? O outro texto é 49. 46 diz assim... Escutem, 46, 3 e 4. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. O Senhor está falando que Ele nos cuida desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre materno. E Ele diz ainda no versículo 4, até a velhice de vocês, aleluia, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, tá? A missionária pinta o cabelo, mas já tem cabelo branco. O Ninho ali está com cabelo branco. Meu cabelo não fica branco, tem até um pouquinho, porque meu cabelo já foi embora. Mas até quando o Senhor fala, até quando tiveres de cabelo branco, eu os carregarei. Ele termina dizendo, eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. O Senhor é o Pai, querido, que cuida de todas as nossas fases, todas as nossas vidas. Desde o ventre da nossa mãe, Davi diz que antes mesmo que tivéssemos forma, o Senhor já nos via no ventre da nossa mãe. Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta, na nossa vida idosa, o Senhor cuida de nós em todos os momentos, querido. E assim como a missionária falou, que Deus falou com ela, que Deus cuida dela, o Senhor cuida de você. E que nessa noite você aproveite esse momento. Se você conhece alguém, se você tem alguém da sua família que você precisa perdoar, ainda que você tenha todas as razões possíveis e imagináveis, talvez você tenha razão em tudo que aconteceu,
Mas o Senhor fala que antes que nós venhamos a entregar a nossa oferta, se nós nos lembrarmos que alguém tem algo contra nós, não é nem que nós tenhamos algo contra alguém, é se alguém tem algo contra nós, vá até ele enquanto ele está no caminho. Eu presenciei uma cena, que a irmã Nilce já sabe disso. Certa vez eu estava num velório de um pastor amigo meu, e eu tive que virar a noite ali com outro amigo. E na capela do lado, querido, a madrugada inteira, tinha uma jovem que ela estava chorando, dizendo: me perdoa, mãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só, querido, que infelizmente o tempo para ela tinha passado, porque a sua mãe tinha falecido. Então o que eu quero te dizer nessa noite: procure aquele que você precisa perdoar enquanto ele está no caminho. Amém. Enquanto ele está no caminho, procure, libere perdão. Porque quando você perdoar, querido, assim como Jesus ensinou: Pai, nos perdoa assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido.